200 e... Cadê aqui? 280? Já começou. Opa, já começou? Já. Conforme for chegando pessoas aí, vamos confirmando se o som tá bom, se dá pra ver a imagem bem. Não tá com qualidade 100%, mas dá pra ver, pelo menos a minha boca e minha cara, né? Deixa eu ver aqui. Isso, 280. Eu vou tirar do caminho essa apostila. Eu vou precisar da etiqueta. Já preparem as perguntas. Assim que passar a live, comecem a escrever as perguntas que aparecerem em dúvidas para vocês e a gente responde no final. Eu trouxe uma ovos aqui. Etiqueta de ovos. Quero falar para vocês, eu conversei com a irmã Terezinha essa semana. E ela estava contando algumas experiências, algumas coisas, e eu lembrei que eu tenho que falar numa das lives. Eu vou dar uma pincelada hoje, mas vou falar bastante quando eu falar sobre produtos de validade, de medicamentos também. Eu deixei uma específica para medicamentos e combustíveis. E nessa também eu vou lembrar uma coisinha que eu vou falar hoje. A gente está preparado. Eu não vou dar início já à live agora só para descontrair, até dar o tempo das 16 horas para começar pontualmente 16 horas, então nós vamos conversar um pouquinho. Mas conversando com ela, a gente estava ponderando sobre o quanto a gente precisa aprender e se preparar agora, porque eu até comentei sobre a história de um bispo que eu tive, que ele tinha um filhinho. Hoje ele tem 3 filhos, mas ele tinha um filhinho, na época o menino tinha 2 aninhos. E a mãe, e era bem peralta a criança, bem inteligente, que nessa época de agora é difícil uma criança não ser assim. Eles são muito preparados para essa época de agora. São muito ágeis, pensam muito rápido, tem muita informação. E a criança quer aprender cada vez mais. E aí a mãe, para dar uma folga dessa criança que consumia todo o tempo dela, ela deu o celular para ele brincar. E ele brincando e tal, jogou alguns joguinhos que ela deixou ali, que para a idade dele e tal, brincou. E aí ela estava tentando explicar que, embora ele fosse pequenininho, ela tinha que nem ir embora, né? Que por ele ser pequenininho, mais ainda tinha que se preocupar com o tempo que ele ia ficar com o celular na mão. E aí foi interessante que ele não gostou muito de saber que ele ia ter que devolver o celular em 2 horas, no máximo que ele podia ficar com o celular, porque ele estava gostando de brincar e de jogar. E aí a mãe tirou o celular dele, ele fez birra, chorou e ficou chateado e queria jogar mais, e ela, não, agora você vai fazer outras brincadeiras, outras coisas. E aí ele foi lá e pegou o celular escondido e travou, mexeu e travou o celular da mãe, ela não conseguia mais abrir. Ela, ofendida com isso, ela pegou o celular, jogou no sofá assim e falou, agora pega, essa porcaria não abre mais, não funciona mais. E aí o garotinho de 2 aninhos, foi lá e pegou o celular e abriu o celular e voltou a jogar. Ela falou, eu fiz de tudo para abrir esse celular, para fazer ele funcionar novamente, não funcionou e você conseguiu fazer. Então a gente não sabe exatamente o que aconteceu, que a criança conseguiu travar e destravar sozinho o celular, se realmente ele sabia o que fazer, mas que ele conseguiu na hora que ele precisava abrir o celular, ele conseguiu. E a mãe não conseguiu. Então são crianças que estão nascendo, esse período, essas crianças que estão nascendo agora, elas estão nascendo tão inteligentes e tão preparadas para essa época de agora, que a gente está ficando para trás, se a gente não correr atrás do prejuízo. Então eu estava falando para ela, hoje não dá para ficar sem um curso de informática, não dá para ficar sem saber costurar. Foi uma coisa que eu falei para ela, vou falar muito sobre isso nas últimas lives, vou escolher uma delas para falar. Mas como eu estou essa semana costurando, e eu nunca fiz um corte de corte e costura, um curso de corte e costura, desculpa, falei errado, um curso de corte e costura. Então eu trouxe uma das coisas que eu estou fazendo para o aniversário da minha filha, que já prometi, já faz 2 anos, mas com esse negócio de Covid eu tive que cancelar o aniversário. Então é possível agora fazer mais devagar, mais tranquila, os preparativos do aniversário. E o custo do aniversário vai me sair muito em conta porque eu tenho tudo em casa, retalho, tenho as linhas, tenho fitas, coisinhas assim que dão valor para aquilo que você está criando. Eu tenho tudo, um pouquinho de cada em casa. Então eu separei para mostrar para vocês que quando a gente sabe fazer, a gente economiza não só o dinheiro,
A gente economiza tempo de ir comprar, a gente economiza, fora que você vai fazer do seu gosto, economiza produtos, economiza... São muitas as economias quando você conhece e sabe como fazer alguma coisa. E costurar, embora eu nunca tenha feito um curso, eu tive duas tias que sempre costuraram, elas sempre me deixavam chegar perto, assistir, paravam para me ensinar uma coisa ou outra que estava na minha idade, 18 em diante, eu comecei a cobrar muito dessas tias. E acabei que com 11 anos eu já mexia nas máquinas de costura as duas e elas já deixavam fazer as coisas. Às vezes elas me chamavam até, quando se tratava de artesanato, elas me chamavam até para fazer com 12 anos de idade. E então eu peguei um carinho pela máquina de costura muito grande, porque ela me quebra muitos galhos, mas muitos galhos mesmo. E um desses vocês vão ver hoje, que se eu fosse comprar eu gastaria uma fortuna. E eu estou fazendo eu mesma, devagarzinho, com carinho, com capricho e montando pecinha por pecinha. Então, quando você sabe fazer, quando você tem o conhecimento, você elimina problemas, você elimina dificuldades quando você tem o conhecimento. E aprender sobre armazenar não é só aprender como armazenar comida. Você não sobrevive só com comida. Ser autossuficiente, que eu falei na primeira live, ser autossuficiente em tudo. É saber um pouquinho de cada coisa e poder suprir as necessidades da família em um pouquinho de cada coisa. Aqui em casa, o que eu não consigo fazer, o meu filho consegue, o que o meu filho não consegue, meu marido consegue, e assim a gente distribui os talentos pela família, para cada um desenvolver uma coisa, para quando não der para um fazer, o outro conseguir fazer. O meu filho aqui, ele também é muito autodidata, e a parte de elétrica eu tenho trauma de eletricidade, eu tenho medo de mexer num fio com o registro do relógio desligado, tanto trauma que eu tenho. E ele se deslanchou a aprender sobre isso, então ele resolve todas as tomadas da casa para mim, faz os circuitos quando eu preciso fazer um painelzinho para pôr numa mesa de bolo, uma decoração. Então, dentro daquele conhecimento ele consegue deslanchar muita coisa bacana. O objetivo principal é a gente desenvolver talentos para suprir as necessidades e, voltando ao assunto, se tornar autossuficiente. Que horas são, Lê? 3h57. Tá, quando der 4 horas me avisa, tá bom? Então, eu vou mostrar, quem quiser depois, se não estiver na live e ficar sabendo por comentários ou porque vai ver a live depois ou alguma coisa assim, aí assiste desde o começo e pega esses 10 minutinhos que a gente fica matando o tempo aqui pra ver o que eu comentei, que eu vou dar uma comentadinha depois na live. Mas ó, o aniversário, o tema que ela escolheu é unicórnio. E esse aqui foi o que ela pediu para ser feito. Então ela viu um mais simplesinho na internet, eu tinha esse material em casa, então eu fiz, vê se dá pra ver ali. Aí como ela pediu esse, aí eu criei as minhas ideias. Eu fiz o chinelinho combinando com o arquinho. Parzinho de chinelo. Esse aqui é o da menorzinha que vai vir, vão ser 7 convidadas. E essa vai ser uma noite do pijama, tá, gente? E esse é o chinelinho menorzinho que já tá pronto. Eu já fiz 2 essa semana. E aí aqui a caixinha também, que foi reciclada. Meu esposo tinha um trabalho de jogar fora essas caixinhas, estava muito bonitinha. E o pijaminha. Dá pra ver? Aí as meninas, a Sara, eu vou recortar na Scan Cut a figurinha, né? E ela vai pintar esse detalhezinho aqui, ó. Ela vai pintar aqui na camiseta. Aqui na frente na camiseta. Então, como são 7 convidadas, a gente fez o pijama debaixo da cor de cada florzinha aqui. E aí repetiu 2 cores. Quer dizer, uma das cores é branca e a outra é dourada, se eu não me engano. Então ficou um pijama de cada cor. E assim, as convidadas vão poder participar. E agora pergunta quanto que eu gastei nisso daqui. Na verdade, eu só precisei comprar uma das fitas que eu não tinha na cor. As outras coisas, tudo eu tinha em casa. Então, quanto que custa um conjunto de pijaminha? Se eu fosse comprar para cada convidado um pijaminha. E os retalhos eu consegui de doação. Uma dessas tias minha costura até hoje. Então, quando eu vou para Curitiba, ela já tem uma sacola separada lá de tecido para mim. Eu sempre trago uma sacola de tecido. Então, eu sempre tenho retalhos em casa. E as linhas também, eu tenho a minha sogra, que também minha sogra trabalhou com confecção a vida toda, então quando eu preciso de uma cor de linha eu vou lá e peço pra ela. Mas eu tenho as minhas linhas aqui, um pouquinho de cada cor.
o que dá também para resolver as coisas. Então, nesse kit aqui eu não gastei nada. Na verdade, eu gastei com papel para encapar essa caixinha e gastei com cola quente. Foi aí uns R$30. Mas eu fiz com R$30 todos os uniformes, tô fazendo todos os pijaminhas e o chinelinho. Mas e se eu não soubesse costurar? Como que eu faria? Eu ia ter que gastar se eu quisesse fazer com esse padrão. Então vamos lá. Cadê a minha auxiliar? Cadê a ajudante? Fugiu! Que horas são? 4 horas. 4 horas, então vamos começar. A live de hoje, eu gostaria de agradecer, mais uma vez, onde eu fiz a apostila? Aqui. A Estaca Guarulhos, a irmã Terezinha. Sei que nas lives ela vai estar conosco, mas ela foi desobrigada do chamado dela, mas quem deu a ideia dessas lives, quem correu atrás para que isso acontecesse, esse projeto estivesse realmente existindo, foi a irmã Terezinha. Então, meus sinceros agradecimentos. Eu fiquei muito triste, mas no Evangelho é assim, né? As pessoas saem de um chamado porque o Senhor está preparando o caminho para ser chamado em outro lugar. Então, eu acho que ela não vai ficar sem trabalhar, vai fazer outra coisa apenas dentro do Evangelho, porque é a oportunidade que a gente tem de crescer e aprender um pouco de cada coisa dentro do Evangelho. Por isso que a gente é desobrigado de chamado em outro, né? Mas eu sou muito grata por ela ter me chamado para passar para vocês um pouquinho daquilo que eu pratico, tento pelo menos praticar em casa, né? Hoje nós vamos fazer aprender a fazer o cal virgem, ovos com cal virgem, ovos na salmoura e os ovos cozidos, que são aquele em conserva, eu só vou mostrar para vocês, mas não vai ter a técnica na prática. A técnica na prática ele vai entrar na pasteurização. E aí na pasteurização eu lembro e falo para vocês dos ovos, mas a receita eu vou falar hoje aqui como que eu fiz, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou falar do cal virgem para vocês. O cal virgem, cadê o potinho de cal? É o mesmo cal de construção. A diferença é que esse cal ele é tratado de maneira diferente, ele é mais fino. E ele recebe um processo diferente, um último processo, pelo qual ele pode ser usado em alimentos. Mas é interessante que ele é um fungicida e um antibactericida. Então, por isso que funciona com ovo, tá? Desculpa. E é assim, para quem, acho que, não sei se todos tiveram avós que usavam isso. Eu tive uma tia que trazia uma receita de família, que ela fazia tijolinhos de abóbora. Realmente parecia muito com um tijolinho. Cortava aquela abóbora laranja em picadinhos e colocava ela de molho no cal virgem, na solução de cal virgem com água. E aí, aparentemente, olhando a abóbora crua, aquela abóbora laranja, os pedacinhos crus, parecia que não tinha feito diferença nenhuma. Mas quando você cozinhava a abóbora, depois que tirava o cozido, ela cozida, e jogava um copo de água fria, ela sofria um processo por causa do cal virgem, que tinha penetrado nas bordas do tijolinho da abóbora, dos quadradinhos de abóbora. Sofria um processo e murchava, ficava parecendo, mas muito parecido com um tijolinho. Por isso que se chamava tijolinho de abóbora, feito com cal virgem. E existiam outras receitas, mas de família eu só conheço essa, que a minha tia fazia muito pra gente, tijolinho de cal virgem com abóbora laranja. Aquela abóbora de pescoço. Enfim, então ele é usado na culinária dessa maneira, embora existam outras receitas que eu desconheço. Mas no caso do ovo, deixa eu mostrar uma coisa antes para vocês. Eu já coloquei nos vidros para adiantar, para não trabalhar, porque eu gastei 10 minutos para arrumar dentro do vidro, para não quebrar nenhum ovo antes do processo. Mas quando eu testei os ovos antes, vê se dá para pegar esse copo aqui embaixo, vê se pega. Pega? Para você saber se os ovos estão bons para fazer o processo, o ideal é comprar numa granja, porque a granja, o rodízio é maior. Mas isso você tem que ter uma certeza de que seja um rodízio maior, porque depende da granja. Se a granja de bairro pequeno, o rodízio não vai ser tão grande quanto o mercado grande. Só que no mercado ele já chega com alguns dias de atraso, com alguns dias que foi estocado o ovo. Estocado entre aspas, né? Eu usei a palavra estocado, mas ele não fica muito tempo. Eles arrumam nas bandejas e o mais depressa possível eles enviam para o mercado. Mas o mais depressa possível, esse transporte do produtor até o distribuidor, às vezes é um processo de 1, 2 semanas, mas no caso do ovo, 1, 2 semanas faz diferença, tá? É o tempo de vida útil do ovo. Então,
a forma de você descobrir se o ovo está bom ou não para fazer o processo é colocar ele dentro d'água. Se ele afundar, ó, esse afundou e quase deitou. Quando ele deita, é porque ele está super fresquinho, acabou de sair da galinha, foi acabado de tirar da granja. Ele está inclinado, vocês vão ver que ele está inclinado. Não é, eu coloquei no copo para poder ver, porque normalmente eu meço na botijinha aqui, ó. Eu faço nessa botijinha aqui. O importante para mim é ele ficar debaixo d'água. Eu coloco, ficou debaixo d'água, tá valendo. Esse aqui ficou deitado, mas tem menos água aqui. Eu coloquei ali para vocês poderem ver, porque cada posição que o ovo fica é um tempo de vida que ele tá. Tá bom? Deixa eu tirar, vou puxar aqui. Pra não molhar tanto a mesa. Ó, tirei. Vou colocar aqui. Vou pegar um outro que tá mais velho, que estava guardado na minha geladeira, eu tirei para mostrar para vocês. Ele vai pro fundo, mas ele fica completamente de pé. Ó, esse não ficou agora, mas na hora que eu testei ele a primeira vez, talvez porque ele esteja molhado e úmido, ele não ficou tão de pé. Mas a primeira vez que eu testei, que eu fiz para fazer o teste, só tinham esses 2 ovos. Ele deitou também agora. A família tá em pé. Tá em pé? Bom, eu tô meio cega, gente. Aí veio pra falar Ilane aí. Ele tá em pé ou tá deitado? Eu tô vendo. Ele tem que estar assim, ó. Ele tá assim ou tá assim? Tá assim? Isso. Então ele ficou de pé. Então quando ele tá assim, significa que ele já tá com mais tempo de velho, já tem mais vida, já passou mais a vida dele. Então ele já tá mais velho, não tá estragado. Ele só tá estragado quando ele fica aqui em cima boiando, tá? Quando ele fica abaixo d'água, mas boia aqui em cima. Ou no meio da jarra. Daí ele tá estragado, já nem use pra nada. Já fecha num saquinho e joga fora, porque o cheiro é bem desagradável quando ele boia, tá? Então, se ele estiver mais deitado ou inclinado, tá ótimo pra usar nessa técnica. Por quê? Porque ele tá mais fresco, ele vai estar com no máximo 3 semanas. Que é o caso desses ovos aqui. Eu peguei ovos aqui, eu comprei no mercado, com certeza ele estava bem fresquinho, porque ele estava deitado, completamente deitado no primeiro dia que eu trouxe. E já faz 3 semanas que está aguardando aqui para fazer a live, e ele ainda continua ou deitado ou meio inclinado. Nessa situação, pode usar que não dá problema. Mas, lembrar para vocês, agora eu vou falar um pouco do cal. O cal, quando você mistura ele com água, ele sofre o mesmo processo que aquele cal de material de construção. Aquele de parede, de fazer reboco, tá? De fazer cal fino na parede. O mesmo de fazer massa, é o mesmo cal de cimento. Só que a diferença por ele ser mais... por ele sofrer um processo a mais e poder ser usado na comida, ele vai sofrer o mesmo processo quando eu colocar na água que sofre aquele cal. Ele vai... aquecer, ferver e criar bolhas e vai esfriar e gelar. Não fica congelado, fica frio, bem frio. Mas o primeiro processo, quando vocês colocarem, vocês vão pôr a mão no vidro, o vidro vai esquentar. Esse processo pode trincar alguns ovos que tem a casca mais fina. E isso a gente não tem como saber, porque não tem uma máquina, um equipamento aqui para fazer isso. Então o único jeito de saber é com o cal, depois que colocar o cal. Então você vai fazer o processo que nós vamos fazer hoje aqui e vamos ficar filmando ele até amanhã, 24 horas depois, para ver se nenhum ovo trincou. Se trincar e não vazar o ovo de dentro, beleza, o processo funcionou, você só vai lá e tira aquele ovo estragado. Se trincar e vazar, trincou e vazou muito do ovo, não vai ser um ovo estragado, acabou, ele vai fazer isso nesse processo de esquenta e esfria. Se ele for fazer isso, é nas próximas 24 horas. Então você vai lá e troca se só trincou. Agora, se vazou, você tem que trocar o cal, a água e tirar todos os ovos que trincaram ou aquele específico que vazou, tá? E ainda tem que passar uma água em todos os ovos, para se vazou muito, tá bom? Para limpar todos os ovos que estavam próximos daquele ovo que vazou. Então, você vai usar, para esse vidro aqui, na apostila é 280 gramas lá, mas para medida de lá, tá? Eu tô usando medida desse vidro aqui, então vamos padronizar que esse é o maior vidro que eu tenho. Então, se vocês tiverem algo maior para fazer, eu não aconselho muito grande, porque ó, nesse vidro aqui, esse ovo é o pequeno. Coube 32 ovos, se for um pouquinho menor, que existe um pouquinho menor, cabe 33 a 34 ovos nesse vidro. Se for o médio,
cabe 30. E se for o jumbo, cabe 28. Gente, e não é pra socar, é ovo, tá? É delicadinho, tem que colocar um por um com carinho, não soltar pra não trincar e você não ver que trincou. Então tem que colocar ajeitadinho. E esse tem que ter paciência e carinho pra montar, tá? Por isso que eu já deixei montado antes, só que só pra montar os dois eu levei 10 minutos. Então vamos lá. Pra essa medida, 1,2 litros de água e 150 gramas de cal, tá? É a medida certinha, pode ser que é a mesma cor do cal, inclusive, ó. Tá? Então aqui eu tenho, ó, a medida certinho de 1,2 litros. Eu vou misturar. E se sobrar um pouquinho de água, não tem problema. Mas o ideal é você misturar bem, ó. Procurar não deixar no fundo, porque às vezes ele encosta um pouco mais no fundo. Ó. Tá dando pra ver? Tá muito longe. Deixa eu colocar mais perto então. Aqui, ó. Ele tem umas pedrinhas, tá? E essas pedrinhas tem que ir junto quando você colocar no vidro. Então você coloca um pouco. Deixa eu pôr aqui no meio para poder visualizar melhor. Coloca um pouco, o máximo que você conseguir. E dá uma misturadinha para não ficar no fundo, ó. Já tava, ele pesa, então ele vai pro fundo. Ó, eu posso colocar mais um pouco de água porque sobrou cal aqui dentro, tá vendo? Eu sempre coloco um pouquinho menos de líquido. Essa água é aquela que eu coloquei no modelo pra pegar o ovo, pra testar o ovo. Os ovos não estavam. Aí, no caso dessa técnica aqui, a água não precisa ser filtrada, tá, gente? Eu tô mais pra pegar o restinho do cal que ficou aqui dentro, ó. Tá? Vou pôr até cobrir os ovos. Como eu deixei o ovo lá embaixo, cobriu tudinho, tá? Aí você vai fechar, ó, sobrou um pouquinho, ó, eu posso fazer isso aqui, ó. Ó. Tô pegando só a areinha, ó, a areinha. Pronto. Eu gosto de usar para essa técnica aqui as tampas de plástico. Essa tampa aqui pode sim ser usada aquela tampa de metal, ela é bem mais cara. Mas se você já tiver em casa, onde eu pus a tampa? Eu lavei. Ah, tá lá no corredor. Ó, eu tenho uma que tá manchada. Deixa eu pegar para mostrar para vocês. Agora lembrar qual que é a manchada. Ó, para usar a tampa de metal, ela tem que estar assim. Vê se dá pra ver ali. Não pode estar assim, ó. Ela tá manchada. Essa manchada dá pra usar. Eu lavei com água sanitária, tudo. Tá limpinho, só que ela tá manchada, não sai mais. Nem com água sanitária, nem de molho na água sanitária, essas manchas amarelas saem. Então eu só posso usar em casa se for coisas secas, para guardar alguma coisa. Que eu uso no dia a dia, mas para um armazenamento tem que ser uma tampa branquinha como essa, tá? Essa aqui tá novinha, a borracha dela tá intacta, a borracha aqui, ó, também tá coladinha ainda, então não tem buraco, não tem furo, não tem nada, tá? Então tem que ser como essa tampa aqui se vocês forem usar de metal, tá bom? Obrigada, Lê. Aí aqui, agora com carinho e pesado que fica, eu vou colocar ele num cantinho, mais tarde eu vou colocar ele no canto dele, mas já tá começando a amornar, ele fica bem quentinho, o cal, tá? E quando tá pronto, esse cal desce todinho pro fundo, fica uma camada de uns 3 a 4 dedos aqui embaixo, aqui ó, deixa eu mostrar aqui, uns 3 a 4 dedos aqui embaixo, tá? E a água fica cristalina. Por isso que porque se a água fica turva, que nem tá ali agora, é porque tem um ovo trincado dentro. Normalmente, quando o ovo trinca, ele deixa a água turva onde ele trincou. Então, às vezes você vê lá embaixo, não vê o ovo trincado, mas vê que a água tá turva. E se deixar dia, sobe tudinho essa água pra cima e vai deixando tudo turvo e vai estragando outros ovos. Porque, acho que todo mundo sabe, o ovo ele é uma camada, embora seja uma casquinha dura, é uma camada cheia de furinhos. Então, automaticamente contamina.
que vai acontecer com esse cal? Esse cal essa água vai penetrar um pouquinho dentro do ovo e a força o processo do cal pode sim ocorrer dentro do ovo e pode romper a película da gema, misturando a clara com a gema. Se isso acontecer, o cal é antibactericida, então não vai estragar o ovo. Vai eliminar todas as impurezas de bichinhos que poderiam fazer mal para nós. Mas, é tanto que pode ser ingerido nessa proporção. Mas, se você estava planejando fazer um ovo estrelado, não vai ficar estrelado mais. Ele vai virar um omelete, porque misturou a clara com a gema. Acho que eu consegui esclarecer essa parte, tá? Lembrando que se vazar, pode trocar o ovo. Se trincar, pode trocar o ovo e não vazar. E se vazar, tem que trocar o caldo todo, tá? Você perde o potinho de cal, você vai ter que usar outro potinho de cal. E aí, no caso, o outro potinho vai custar mais ou menos uns R$4,50, que foi o preço que eu paguei nesse, entendeu? Então você vai ter um prejuízo, vamos dizer assim, tá? Agora, com relação ao cal virgem, é isso. Aí você preenche a etiquetinha, deixa, claro, a técnica que você usou, porque a validade para isso aqui fora assim no ambiente, não coloque em cima de geladeira, tá? Esse aqui, por causa do calor do motor, sobe e em cima da geladeira pode se tornar quente. A geladeira é um objeto alto na casa, então não coloque nenhum objeto alto também, porque tem o calor do teto, do telhado da casa, mesmo que tenha laje, existe uma temperatura maior na parte de cima da casa, tá? Deixa eu ver o que mais. Coloque num local não muito claro, onde não bata o sol, tá? Então, a minha cozinha aqui eu tenho vários pontos para pôr, mas tem um ponto que eu não posso pôr. A minha porta que fica desse lado aqui, o sol entra por ela e bate naquele canto ali. Ali eu não posso pôr de jeito e maneira, porque vai pegar sol e vai prejudicar, tá? Pode acabar estragando, não quer dizer que estraga, mas pode acabar estragando. Na etiquetinha tem que ter que é ovos, tem que ter a data de validade do dia, mês e ano que eu fiz. Por que é importante? Porque eu tenho uma margem de um mês para usar depois que abrir, tá? Então eu tenho que saber que dia que foi. Ele é válido por 6 meses nessa técnica, tá? E se você quiser colocar mais algum detalhe, que ovo que era, que foi comprado em qual granja, isso aí, todos esses detalhes, todo detalhe que você coloca na etiqueta é importante. Pra você que sabe de cor, eu sei de cor tudo que tem dentro da minha casa, mas se alguém precisar vir pra minha casa, eu fico doente, vou internada para um hospital, e eu não deixei informações, as pessoas não vão ter acesso. A família às vezes sabe, mas pergunta pro meu marido, pros meus filhos, se eles sabem tudo dentro de casa. A Leilane sabe o local das louças, porque ela guarda a louça. A Sara também está aprendendo agora. Essa semana a Sara entrou para ajudar a Leilane nessa tarefa. Então a Sara está aprendendo agora. A menina eu coloquei mais cedo, né? O menino eu já deixei para mais tarde. Se bem que meu filho aqui aprendeu tudo muito cedo. Mas é assim, tarefas de menina eu procurei colocar para minhas filhas para elas aprenderem o mais cedo possível. Mas não sabem tudo que eu sei dentro da minha casa. Tem muita coisa que eu sei que eles não sabem. Então por isso que é importante terem as etiquetas. Eu não gosto de colocar na marca do vidro aqui, na cola do vidro, na emenda do vidro, tá? Então depois eu vou preencher bonitinho aqui. Mas ele vai ficar quietinho até baixar. É gostoso ver porque vai amornando. Aqui no fundo já tá morninho já, bem gostoso. Minha mão tá gelada, tá uma delícia. E ele vai, ó, já tá fazendo, ó, aqui, ó, vou mostrar pra vocês de perto. Já tá fazendo uma separação. O fundo aqui tá super quentinho já. Ó, aqui tem uma linha mais pra baixo. Aqui tem uma linha de separação que o cal tá descendo e tá fazendo marca lá embaixo. A água vai ficar cristalina e aqui vai ficar a marquinha do cal. Então, quando vocês forem retirar esses ovos, eu vou pôr de novo pra cá porque tá muito pesado. Quando for retirar esses ovos, os 6 que ficaram no fundo, eles vão estar presos no cal. Então você vai com muito carinho, e se não conseguir tirar o cal com os dedos, apalpando os dedos, tentando soltar o cal, porque vai tirando os ovos, você vai tirar o excesso de água para poder tirar os últimos 6 que estão presos lá no cal. Aí você coloca na torneira, na água corrente, e vai amolecendo o cal e vai soltando aos pouquinhos com carinho para soltar os últimos 6 que estão embaixo, tá? Acho que de cal eu esclareci todas as dúvidas. Se aparecerem dúvidas aí, pode registrar embaixo, tá? Agora, o da salmoura. O da salmoura eu nunca fiz, é a primeira vez que eu tô fazendo. Mas por que eu não fiz? Porque ele não tem muita lógica pra mim. Ele tá na apostila, eu tô repassando pra vocês a apostila que eu recebi no meu treinamento, mas
Para mim, as técnicas que não têm muita lógica, eu evito fazer. Se essa aqui é mais eficiente, eu deixar na geladeira mesmo, eu tenho uma geladeira com estrutura para armazenar ovo, numa quantidade maior, na geladeira dura de 6 a 9 meses, se você comprou numa granja. Então, se você tem uma geladeira que dá para guardar, que o espaço que o ovo vai ocupar lá não desmerece as coisas que você prioriza para o dia a dia, que não podem ficar sem geladeira, tipo um presunto, um queijo, exemplo. Então, pode armazenar uma quantidade de ovos na geladeira, se você tem uma geladeira para isso, tá? Por quê? Porque na geladeira ele dura 9 meses, ganha disso aqui. E às vezes, dentro de um ano, tudo que dura mais dentro de um ano é vantagem. Então, no caso, essa técnica para mim não me favorece, porque eu vou colocar ele na salmoura, vai ficar 30 dias aqui dentro, e depois que ele sair daqui, ele vai para a geladeira depois dos 30 dias. Então ele vai estar ocupando espaço na geladeira de um jeito ou de outro. Eu vou gastar sal, eu vou gastar gás para poder ferver a água com sal, que eu preciso ferver. Eu vou gastar tempo fazendo, eu vou gastar água para lavar o vidro. Ah, outra coisa importante, bem lembrado. Esse vidro não foi esterilizado, tá? Eu não esterilizei nenhum desses vidros, eles foram apenas bem lavados. Porque o cal aqui, ele é suficiente para matar as bactérias que possam vir a ocorrer. Então não tem problema. Se tinha alguma coisa mínima dentro do ar desse vidro, o próprio cal vai desfazer isso, vai eliminar isso. Então eu não preciso esterilizar o vidro para fazer essa técnica. Esse aqui também eu não esterilizei pelo seguinte, eu vou tirar daqui 30 dias e vou pôr na geladeira. O sal é um agente protetor, é um agente que conserva. Então se eu tenho esse agente, e não é pouco, gente, eu usei para 1 litro, eu usei 1/4 do pacote, 250 gramas de sal. É realmente salmoura. Então para essa técnica aqui, eu não faço ela, eu estou fazendo ela para mostrar para vocês que é possível, que dá, se for viável para vocês. Mas é como eu expliquei, na geladeira sem técnica nenhuma ele dura 9 meses garantido. Se você comprou fresco na granja, oscila esse prazo de validade, oscila de acordo com... Se vocês comprarem um cara que passa na rua, nem que vocês conheçam ele, que ele mora perto da casa de vocês, e que você saiba o dia certinho que ele compra aqueles ovos. Mesmo sabendo de tudo isso, ainda não é informação suficiente para saber se vai durar 9 meses numa geladeira ou numa técnica dessa. Porque ele anda com o carro no sol, na chuva, em toda situação. O ovo está ali exposto ao calor. Tá? E você não sabe quanto de calor aquele ovo pegou. Então a vida do ovo diminui muito mais do que a técnica fazendo a técnica de colocar na água aqui e simplesmente trazer do distribuidor para casa, para o mercado, alguma coisa assim, ou uma granja, ele vai ficar de uma forma. Eu tenho certeza que se pegar o ovo do cara que passa na rua, o ovo vai estar mais propenso a ficar de pé, tá? Não está estragado, é claro que não, dá para usar tranquilo. Só que para fazer a técnica para guardar, ele já é um ovo fraco. Ele já tá velho, ele é idoso, um ovo idoso, tá? Então vamos lá. Para essa técnica aqui, eu fervi. A receita, porque eu tô com vidro menor, a receita é 2 litros de água para meio quilo de sal. Então, como eu tô usando menos água aqui, porque eu acho que não vai usar nem esse 1 litro, pelo volume dos ovos. É a primeira vez que tô fazendo, então eu não tô calculando. Eu vou calcular hoje, né? Eu já calculei a quantidade de ovos que tem aqui, que eu não marquei, eu esqueci, deixa eu lembrar. 22 ou 24, uma coisa assim. Do pequeno, tá? É o pequeno, não é o pequitinho, que tem um bem miudinho que vende no mercado. Aquele lá cabe sempre bem mais ovos. Mas, se não me falha a memória, é 24 do pequeno. O médio vai caber 20 e o jumbo vai caber 18, tá? Que é o espaço que o vidro se ajeita. Talvez acabe até 17 por causa do formato do ovo e do tamanho do ovo. Aí a gente vai passar pra cá essa água... a água de salmoura você vai colocar a água, o sal pra ferver. Quando o sal dissolver todinho, você vai desligar o fogo e reservar a água para ela ficar em temperatura ambiente. Quando ela estiver em temperatura ambiente, você pode colocar ela no ovo, tá? Acho que vai dar pra pôr uma vazia. Eu vou fazer aqui na frente de vocês, vai tampar um pouco a visão, mas é o melhor pra mim que sou cega, tá? Agora eu posso virar assim só um pouquinho de água. Se a água não cobrir os ovos, é melhor tirar 2 ovos aqui, tá vendo? Ó, ficou muito pra cima. Então, 2 ovos já não vão.
Aí esse vidro é dessa tampa aqui, então é aquela história da tampa limpinha, que não tenha manchas. Já que nós estamos falando de tampa, eu separei uma tampa do vidro de palmito aqui, que nas outras lives eu mostrei. Eu vou falar muito sobre isso na live de pasteurização. Essa mancha aqui, essa tampa de palmito, eu comprei esse palmito semana passada, para uma atividade da Sara. Eu lavei, coloquei água sanitária, coloquei de molho na água sanitária, mas ainda dá pra ver, não sei se vocês vão conseguir ver, segura ali pra isso. Uma mancha amarela. Essa mancha, ela é equivalente ao produto que foi usado no palmito. Então, por causa dessa manchinha, eu não posso reaproveitar essa tampa, porque se na tampa, que é metal, tá aparecendo essa mancha, na borracha, com certeza a borracha absorveu muito mais ainda do produto do que essa manchinha que tá aí. Então essa tampa, embora esteja novinha do lado de fora, não tem nada enferrujado nas bordas, ela tem que ser descartada. Você pode até usar na mesma técnica que eu falei dessa tampa aqui, ó, tá manchada. Eu lavei com água sanitária, tá limpinha essa tampa. Se eu for usar alguma coisa seca, eu posso usar, mas para pasteurização ou para fazer algum armazenamento, alguma coisa que você vai guardar por mais tempo, aí você elimina a tampa, deixa ela para usar para outra coisa, ou para artesanato, ou joga no lixo, tá bom? Enfim, agora vamos. Aí você põe a etiquetinha lá, especifica a técnica da salmoura, para lembrar que daqui 30 dias você tem que tirar. Se você for uma pessoa ocupada, você não vai ficar se preocupando na cabeça. Você tem mais coisas para se preocupar. Então você coloca a etiquetinha para te lembrar que daqui 30 dias você tem que tirar daqui, secar todos eles, todos os ovos e colocar na geladeira. Aí lá é por tempo indeterminado, tá? Fica bastante tempo, mas o meu conselho é o uso dentro de 1 ano, tá bom? Se alguém vê que de 9 meses para 1 ano é vantagem guardar na geladeira, o seu espaço na geladeira está disponível, então faça essa técnica, vale a pena. Mas para mim não é vantagem, eu prefiro perder esses 3 meses de diferença de 1 ano do que gastar um vidro, etiqueta, água, sal, gás, detergente, água para lavar o vidro e tempo, que para mim é muito valioso, tá? Então é isso, daqui 1 mês vocês abrem, ó, aqui eles estão mais soltos porque não tem nada para prender eles no fundo, tá vendo, ó? Eles ficaram, deixa eu colocar mais perto aqui, ó, eles subiram porque não tem o peso do cal para prender eles, então eu não consegui deixar os dois lá em cima. Então ó, uma coisa que vocês têm que prestar atenção é que vai ter que colocar água até a borda para poder ficar imerso o ovo com sal. Eles subiram, que vocês sabem, né, o sal, por ser uma base, não sei se vocês já ouviram falar que existe um rio no Oriente, que quando você pula nele, você boia instantaneamente e não consegue afundar nele, porque o excesso de sal é muito grande. Foi o que aconteceu, como eu coloquei água com sal, todos os ovinhos vão boiar, porque o próprio sal faz esse efeito, tá? Então, é só preencher a etiqueta depois e cuidar dele 30 dias. Cuidar entre aspas, né? Quando daqui 30 dias você tem que tirar ele, secar e colocar na geladeira. E o último, cadê? Aqui, os meus queridos ovinhos de codorna. O ovinho de codorna, ele é mais fraco na validade dele nessa técnica aqui. Então, quando vocês colocarem eles na panela com cuidado para não quebrar e tal, embora a casca dele seja bem mais grossa que essa daqui, ele quebra também se você não tiver cuidado de colocar na panela. Alguns vão, que foi o caso desse aqui, porque esse aqui eu fiz por experiência para poder falar para vocês. Eu comprei esses ovos aqui há 1 mês atrás e guardei na geladeira. Tirei ele da geladeira com algumas horas de antecedência para ele ficar em temperatura ambiente, para não interferir na hora que eu colocasse ele na água, para saber se eles estavam estragados ou velhos demais, etc e tal. Como eles boiaram, um grupo de ovinhos ficou bem no fundo deitadinho. Deitadinho não, de pezinho. Deitado não ficou nenhum, porque todos eles estavam com mais de 4 semanas. Um outro grupo ficou no meio da água, da panela. E um outro grupo de 3 ovinhos, eles subiram e boiaram. E eu deixei esses 3 cozinharem. Porque eu sabia que em 1 mês dentro da geladeira eles não estavam estragados. Mas eles estão bem velhos, era de uma leva de ovinhos mais antigas, misturada com ovos mais frescos. Então esses 3 eu deixei para ver. Tinha mais alguns que ficaram no meio, eles realmente se machucaram muitos. Os 3, eles quebraram e abriram, depois na hora de descascar. Ó, os 3, esse aqui é um deles, eles ficaram bem quebradinhos. E esse aqui é um dos que boiou.
Tem mais alguns aqui. Os que ficaram no meio também teve mais alguns que sofreram com isso. Então, esse não está estragado. Você viu que não está estragado. O estragado, ele fede muito, ele tem um paladar desagradável, está estragado, né? Mas, no caso aqui, eles só estavam velhos. Não estava com um odor de ovo chocado. Então, eu posso usar, mas não posso usar para armazenar. Eu posso, na hora de cozinhar, na hora de descascar, eu vou saber quais... indiferente de separar, meu marido falou, por que você não colocou um risquinho pra gente saber qual que era os que tinham boiado? Pra gente saber agora. Eu falei, não, vocês vão descobrir na hora que vocês descascarem. Quando descascou, eu já sabia quais que eram que tinham boiado. Então, esses que boiaram e se machucaram muito, não servem muito para armazenar por muito tempo, porque vai absorver demais o tempero. Então, na hora de fazer a armazenagem deles, vocês separem os estragadinhos. Como eu não vou pasteurizar esses daqui, eu vou deixar para a família comer, eu vou separar, eles estão adorando a ideia. Eu vou armazenar para a família comer, eu não vou armazenar por um tempo, por um ano, 2, 3 meses. Então eu estou usando todos os estragadinhos também, os que ficaram machucadinhos, não estragadinhos, eu usei a palavra errada, os que ficaram machucadinhos. Eu vou usar e vou temperar eles também e as crianças vão comer. Aqui no meu liquidificador eu coloquei, essa é minha receita, tá gente? Tem 1 milhão de receitas na internet, mas vocês têm que adaptar a receita às circunstâncias do gosto e paladar da família. Essa receita aqui, todos aqui em casa gostam. Tem as coisas que todo mundo gosta. Mas o que não pode faltar numa receita para armazenamento é o vinagre, um pouquinho de limão. Tanto o vinagre quanto o limão, eles são agentes conservantes, então não pode faltar. E o sal também é agente conservante. Os outros temperos podem ser do gosto de vocês. Mas lembrem-se que se for para armazenar, ele vai para pasteurização. A pasteurização é ferver na panela de pressão. Então, se eu for ferver, todo tempero que tiver aqui dentro que é fresco, ele vai cozinhar. Então, ele vai acentuar o sabor. Ah, irmã, mas eu gosto de coentro fresco. Eu não gosto do cheiro, mas eu amo coentro em muitas receitas. E eu, quando vim do Paraná, eu sou paranaense, gente. Paranaense é salsinha, gente. Ama salsinha. Casei com um pernambucano que ama coentro. Aí tive que aprender a gostar. Mas na verdade, eu aprendi a usar o coentro. O segredo do coentro é que você não deve se preocupar com o cheiro dele, porque o cheiro dele se transforma quando ele é colocado num alimento. Então ele deixa de ter aquele cheiro, e o cheiro, que normalmente a gente tem gosto pelo cheiro, é o cheiro que dá característica no sabor da boca, na boca da gente, o sabor que dá na boca da gente. Então, se você não se preocupar e não focar no cheiro, quando você tempera um alimento e for o alimento certo que combina com coentro, vai ficar muito bom. Pode pôr coentro sim, desde que você coloque o coentro para consumo rápido, até 1 mês. Se você for pasteurizar para guardar para 1 ano, esse coentro vai acentuar muito o sabor. Para algumas pessoas, pernambucano nenhum vai rejeitar mesmo daqui a 1 ano. Mas fica muito forte para quem não está acostumado a comer o coentro. Então, o que eu faço? Para a família, eu faço um com coentro para 1 mês, e no período de 1 mês, no máximo, eu abro. E sem o coentro, aí eu coloco salsinha, também é fresco, porque a salsinha segue a mesma lógica do coentro, a salsinha fresca. Então vai acontecer a mesma coisa, eu vou abrir em 1 mês. Mas se eu quero abrir só depois de 1 ano e quero colocar o coentro ou a salsinha, aí coloca desidratado, tá? Como eu fiz com o orégano. O orégano, ele dá um sabor muito especial para essa receita, tanto essa quanto a da batatinha. Então, nas minhas receitas de conservas do ovinho e da batatinha, não falta o orégano. Mas muitas pessoas colocam a cebola, a pimenta, tanto em pó, pimenta preta ou branca, quanto aquela vermelha. Eu não coloco nenhuma das pimentas, porque todo mundo aqui em casa gosta do ovinho e nem todos podem comer a pimenta, só quem pode comer é meu marido. Então, aqui pra vocês tem 1 copo de água, um copo de vinagre. Eu coloquei 1 copo de água porque pela medida mais ou menos, mas talvez falte um pouquinho, aí dá pra colocar um pouquinho mais de água na minha receita. Tem gente que faz só com vinagre, que gosta bem vinagrete mesmo, o ovinho, tá? Tem 1 colher de orégano, a gente às vezes olha pra lembrar, tá? Orégano. Tem 1 cebola e meia pequena, sal a gosto e 1 dentinho de alho pequeno, tá? O dentinho de alho que foi descascado e colocado cru aqui, igual a cebola, tá? Ó, como teve o volume
do ovinho, eu não vou precisar usar tudo, sobrou um pouquinho. Mas olha, quando eu for pasteurizar, eu não posso fazer isso que eu fiz agora aqui, gente, tá? Ó, onde tá a marca do líquido, tá acima, um pouquinho abaixo, dá pra ver, Lê? Dá uma olhadinha pra mim. Um pouquinho abaixo da rosca do vidro, da rosca de vidro do vidro, tá? O líquido, ele tem que estar aqui assim, ó, sobrando pelo menos 2 dedos. Deixa eu colocar bem na marca da borda aqui, ó. Pelo menos 2 dedos, tem que estar aqui assim. Na verdade, o vidro já tem até uma marca aqui, ó, pra você deixar. Então, vamos supor que eu fosse pasteurizar. Eu vou ter que voltar, porque subiu todo o tempero pra cima. E tem que ficar pelo menos... Deixa eu soltar aqui pra soltar, tem muito. Os paninhos que vocês usarem sempre higienizados. Na pasteurização eu vou ensinar certinho. Aqui é só pra ensinar a receita em si mesmo. Ó, entre a marquinha do vidro e aqui, não pode subir mais que isso, tá? Se for pra pasteurizar. Porque na panela de pressão ele precisa do espaço para o calor trabalhar, as moléculas do calor, do oxigênio, do ar, oxigênio quente, para trabalhar dentro do vidro na hora que estiver dentro da panela de pressão. Então eu não posso deixar o vidro com pouco espaço aqui em cima, tá bom? Para tampar, vocês vão rosquear ao contrário primeiro, a tampa encaixou, vocês voltam e fecham. A tampa, se alguém for fazer, porque já conhece a técnica da pasteurização, já sabe fazer pasteurização, rosquear a tampa para trás, do lado inverso primeiro, para encaixar no encaixe dela da rosca do vidro. E fechar é importante, porque daí você descobre se a tampa está com defeito ou não. Não pode deixar a tampa na hora de ferver, porque você vai ferver a tampa, para fazer a técnica da pasteurização você tem que ferver a tampa. Não pode deixar a tampa de molho na água quente. Você tem que ferver e tirar e já colocar em cima de um pano. Porque a tampa ela é um material que pega elasticidade com o calor. E aí ela não rosqueia mais, ela passa direto. Porque ela fica maleável com o calor. Então não pode deixar a tampa de molho, tá? São truquezinhos para quem já fez a técnica, já trabalha com pasteurização e às vezes não sabe de detalhezinhos como esse, tá? Esses são detalhes. Eu tive que uma vez... eu peguei um vídeo, eu tinha feito o curso, no curso dizia para não deixar de molho, e num vídeo na internet eu vi e a pessoa deixou de molho. Eu falei, que legal, fica de molho, fica quentinha a tampa, vai esfriar mais devagar, tal. Fiz a mesma coisa. Eu perdi 70 tampas fazendo isso, tá? Então não deixem de molho porque ela fica com elasticidade. No caso do meu aqui, ele vai entrar em consumo daqui, acredito, umas 2 horas, na hora que eu terminar a live, eles vêm disponível, o ovinho já vai ser consumido. Mas ele não pega o sabor em 2 horas, ele precisa de pelo menos, no mínimo, 24 horas para começar a pegar o sabor por fora. E para penetrar um pouquinho pro lado de dentro, não todo, no ovinho todo não penetra, tá? Mas penetra em boa parte quando vai para pasteurização. Se eu ferver esse vidro na pasteurização agora, vamos supor, e a hora que ele esfriar, eu liberar para escorrer, aí o sabor penetrou no ovinho todo do lado de fora, bem penetrado, tá? Vai estar o sabor do molho que eu fiz em todos os ovinhos. Mas agora ele tem que ir molhando no caldinho ali para poder pegar o saborzinho, tá? Todo o tempero que você põe nessa técnica, ele acentua o sabor, principalmente os frescos. Então os frescos eu não aconselho a colocar para armazenar, só para consumo rápido, tá? Acredito que esclareci todas as dúvidas com relação ao que eu precisava falar, mas se tiver perguntas, podem fazer. Essa que eu procurei fazer bem minuciosamente para não esquecer de nada. Mas as perguntas elas aparecem quando a gente está fazendo na prática, então fica mais complicado. Para quem entrou na live exatamente às 4 horas, depois dá uma olhadinha nos 10 minutos que antecederam a live que estava fazendo o teste daqui, eu contei uma historinha sobre a importância de se ter um curso de corte e costura e a importância de se ter um curso de informática. Hoje em dia não dá para ficar sem, tá? Então eu mostrei algumas coisinhas ali que eu aprendi com 2 tias a costurar. Eu não fiz curso de corte e costura, mas nunca faltou vestido para minhas filhas irem para a igreja, nunca faltou gravata para meu filho. Roupa de menino eu não sei fazer muito bem, eu quebro um galho só, né? Bermuda e tal, eu consigo até fazer, camiseta, mas uma calça social, essas coisas eu não consigo fazer não.
Então, mas coisas retas, aprendam a costurar pelo menos coisa reta e tenham pelo menos em casa uma máquina de costura daquelas portáteis, tá? Isso é muito importante. No momento de crise vocês vão ver o quanto isso ajuda. E se vocês não têm condições de pagar um curso de corte e costura, ou não têm acesso à internet, não tem como pagar uma internet para poder fazer, e tem a máquina de costura em casa, comecem costurando coisas retas. Uma toalhinha de mesa, uma fronha, uma barra de um pano de prato. Essas coisinhas, se você começa a fazer isso, você pega jeito pro resto. Eu garanto pra vocês, eu testifico isso pra vocês. E no comecinho eu mostrei uma coisa que eu tô fazendo essa semana pro aniversário da minha filha. E olhando, ninguém diz, se ela quisesse comprar um negócio desse, ia pagar uma fortuna. É verdade, ia pagar uma fortuna. Mas como eu tinha tudo em casa, retalhinho, retalho de fita, sobrinha disso, sobrinha daquilo, ficou um negócio muito bonitinho. O que eu gastei de dinheiro naquilo ali pra fazer os 7 conjuntinhos, jamais eu conseguiria comprar, tá? Então por isso depois vocês dêem uma olhadinha no começo da live. Pergunta, pode fazer. Desculpe, acho que perdi algo. Pode ser usado vidros com tampa de plástico? Pode sim. Isso eu falei bem no comecinho da live, quando eu comecei a falar que eu armazenei primeiro o ovo com cal virgem. Pode ser usado tanto para uma técnica quanto para outra. Diferente das técnicas, você pode usar a tampa de plástico. Dessas duas técnicas, dessa aqui que vai para pasteurização, que vai para calor, não dá, só dá tampa de metal. Mas eu até aconselho, quando estiver fazendo cal virgem ou o da salmoura, se você decidir por fazer ele, porque eu só fiz para mostrar para vocês, vou experimentar como que funciona. Mais um detalhe importante. O da salmoura, o ovo, depois de armazenado na geladeira, ele só serve para coisas salgadas. Como eu falei para você, a casca do ovo tem microporos, a água da salmoura penetra nesses ovos e ela salga o ovo sim. Não fica muito salgado pela quantidade se você seguir a receita certinho da apostila. Mas vai salgar o ovo, então não dá para fazer bolo, tá? Só dá para receitas salgadas. Esse aqui já não, esse aqui ele não vai pegar sabor nenhum. Mas ele pode acontecer de romper a película da gema e se misturar, e aí só dá para bolos, para omelete, não dá para um ovo estrelado. Respondeu, né? Mais alguma? Ok? Ela agradeceu. Disponha. Bom, gente, para encerrar essa live, eu gostaria de citar uma mensagem que o presidente Husband ele deixou na última Conferência das Mulheres desse ano, agora, há umas semanas atrás. Ele deu um discurso muito lindo, mas a parte que mais me chamou a atenção, a que mais me marcou no discurso dele, ele conversando com a esposa, pegando na mão da esposa ali, a parte que mais me marcou foi quando ele falou sobre as 10 virgens. Algumas pessoas olham para a parábola das 10 virgens e consideram elas as 5 virgens prudentes. Às vezes, se você não estudar a fundo, dá uma impressão de que elas foram egoístas quando elas disseram: nós não podemos passar para você o nosso óleo, um pouco do nosso óleo que a gente tem de reserva. Para quem não conhece a parábola das 10 virgens, elas estavam esperando... É interessante fazer um estudo completo sobre a parábola das 10 virgens, porque se você conhece a cultura oriental, onde ocorreu esse exemplo da parábola, você vai ver que tinha um significado até o horário que o noivo chegava, por que o noivo chegava aquele horário, por que o noivo se atrasou. Tem um monte de coisinhas da cultura oriental dentro dessa parábola que é interessante a gente estudar. E as 10 virgens estavam esperando o noivo chegar, fazendo um resumo rápido, e todas elas não sabiam que hora que o noivo ia chegar, não tinha um horário marcado. E aí todas elas levaram o candeeirozinho para iluminar o caminho, para elas ficarem lá aguardando no portão até o portão ser aberto. E 5 virgens levaram o candeeiro cheio de óleo e um óleo extra, um pouco de óleo extra. E 5 virgens, que são chamadas não prudentes, levaram só o óleo do candeeiro. Só que como não tinha um horário marcado para o noivo chegar e o noivo não chegou no horário que elas imaginavam, ele fugiu completamente do tempo que elas podiam imaginar, o óleo foi se acabando do candeeirozinho. E 5 delas ficaram sem óleo porque elas não tinham levado óleo extra. E aí elas disseram: nós estamos ficando sem óleo, dá para vocês arrumar um pouco do óleo de vocês para nós? Aí elas responderam 2 coisas. Uma, nós não podemos arrumar para vocês porque a gente não sabe que hora que o noivo vai chegar. Se a gente der o nosso, pode acontecer ele chegar muito tarde, a gente dividiu e nenhuma das 10 entrar. Outra coisa, o nosso óleo a gente não pode dar para vocês.
Enfim, o significado que ele deu, que esse irmão, o presidente, o Elder Husband, falou na Conferência das Mulheres, é que o óleo é o talento que a gente tem. Aquilo que a gente tem, que a gente desenvolveu, ou mesmo o dom que a gente desenvolveu, não dá para passar para o outro de um minuto para o outro. Eu estava falando com meu filho, explicando para ele, filho, eu entendo um pouco de programação, mas eu não sei programar um computador, um programa de computador. Ele vai lá, pega o programa que faz programas e começa a digitar, de repente se forma uma calculadora. E aí ali ele consegue calcular com aquele programinha que ele criou, a janelinha abre, tudo funciona perfeitamente bem. Eu não. Para mim ter esse conhecimento, eu vou ter que estudar muito, eu vou ter que ler muito, eu vou ter que praticar muito para poder desenvolver a capacidade que ele tem em programação. Então, a oportunidade que a gente está tendo aqui de conversar e trocar figurinhas com relação ao armazenamento é a oportunidade de vocês encherem a botija de vocês. A partir do momento que a Elisama não mais abrir live, não mais estiver ensinando, encerrou o processo de ensino do talento dela, aí ou vocês busquem em outro lugar, mas aí também vai ter uma coisa, vocês já vão estar com a botija de vocês cheia, porque vocês estavam aqui na live aprendendo. Aí quando alguém chegar para vocês e disser, me dá um pouquinho do seu conhecimento, vai ter que ser aos poucos, não dá para a pessoa chegar ali e falar, olha, eu quero saber fazer armazenamento, tudo que você sabe fazer, eu quero saber fazer, até amanhã. É impossível, pois eu levei meses aprendendo, e assim cada um. Eu só desenvolvi não, a palavra certa é descobrir 2 dons. Quando eu era menor, mais nova, mais jovem, eu achava que os dons, o meu dom era um dom específico. Eu achava que eu tinha habilidade para falar. E na época eu falava muito bem. Depois que eu tive os meus problemas, meus surtos, minhas doenças, que eu parei de falar, que a minha mente começou a travar e eu gaguejo muito para falar. Então eu não falo nem perto do que eu falava. Então eu achava que aquele era o meu dom. Que o Senhor tinha me abençoado com a capacidade de falar com habilidade. E eu descobri que não era. Meu dom é um dom genealógico. Quando eu sento no computador para fazer genealogia, eu consigo encontrar o que eu preciso e consigo ajudar outras pessoas ensinando. Então eu sei que esse é um dos meus dons. E eu sei que esse, um dos dons que eu recebi, eu ganhei ele de presente do Senhor, não precisei fazer nada com ele. Eu só fui aprimorando esse dom. Quanto mais eu estudo genealogia, mais minha mente se abre, mais revelação eu recebo. Porque é um dom. Mas talento, gente, vocês têm que desenvolver pouco a pouco. Talento é uma coisa que você não sabe fazer, não ganhou a facilidade de Deus, e você tem que ir estudando aos poucos, que é o caso do óleo da botija que o irmão Elder Husband estava usando como exemplo. Então encham suas botijas, não percam tempo. Hoje nós temos a internet, acesso à internet, corram atrás de toda a informação que interessa para vocês, porque tudo interessa ficar gravado na mente da gente, tá? Antes da pergunta que tem para falar, eu vou falar uma coisa que eu gostaria de esclarecer da última live que eu dei, que foi, eu ensinei açúcar, leite e sal. Sal não estava programado, mas eu comentei na live sobre o sal aginosal. O aginosal, eu não consegui lembrar na hora que tipo, do que ele era feito, de onde vinha o aginosal. Então, claro, sentei, fui estudar, pesquisar para relembrar tudo que tinha. Tudo que o meu esposo cansou de me ensinar, mas eu realmente deu branco, passou batido, porque depois que você começa a usar, você vê que ele faz efeito, está funcionando, beleza, funcionou na receita. O aginosal ele é feito de glutamato monossódico. Como que foi descoberto? Um professor, Ikeda, se não me falha a memória, ele começou a estudar, que ele descobriu que quando ele provou uma certa receita japonesa, um quinto sabor apareceu na boca dele. É sabor imumi. Não sei se é isso, eu vou verificar ainda e falo para vocês certinho o nome antes de encerrar a live. Mas esse quinto sabor, umami é o nome do sabor. Esse quinto sabor, que a gente sente o doce, o amargo, o salgado e o azedo. E esse quinto, umami, ele é desenvolvido só quando a gente come alimentos que tem esse glutamato. Então, ele desenvolveu esse sal que tem, ele fez a sopa, extraiu, ele fez bastante sopa daquela receita, extraiu a quantidade de glutamato que ele precisava, e criou a
receita do aginosal. Por isso que quando a gente coloca aginosal em algumas comidas, ele acentua o sabor, que foi o que eu expliquei do churrasco na live anterior, tá? Agora pode fazer a pergunta referente à live de hoje, que esse eu não podia deixar passar batido. Boa tarde. Serve para quaisquer tipos de ovos, tipo galinha, pata, codorna? Gente, que pergunta bacana! Essa pergunta é muito boa, porque daí me fez lembrar coisas que eu estava deixando de falar. Serve, a resposta sim serve, só que tem uma diferença. Esse ovo aqui é o ovo mais barato, tá? O ovo caipira, aquele ovo vermelho que chama, que na verdade ele é marrom, aquele ovo ele tem a casca mais grossa, então ele é o mais ideal para fazer a técnica do cal. Porque na técnica do cal, como o cal ele aquece, tá quentinho, e ele esfria, depois ele vai ficar bem frio. É igual o gesso não é feito com cal. Alguém já pôs gesso em alguma parte do corpo que quebrou? Tem um momento que o gesso aquece, depois ele gela. Então, é o que acontece aqui. Quando você coloca o cal no ovo que é caipira, ele resiste mais porque a casca dele é mais grossa. E a casca dele, se você prestar atenção, é bem mais lisa que a casca desse ovo aqui. Ela é menos porosa. Então é mais difícil do cal penetrar dentro do ovo. Penetra, mas bem menos em quantidade. O que faz com que é bem mais difícil de romper a película amarelinha. Por isso que a pergunta dela foi boa. Porque lembrou de um ovo importante. Se vocês tiverem recursos para fazer, façam com ovo caipira, que ele é muito mais resistente e muito mais saudável, tá? Será que respondeu a pergunta? Oxe, desfocou aqui da câmera. Tem mais alguma pergunta? Não? Gente, então eu agradeço vocês, agradeço a participação, agradeço pelo carinho que todos estão escrevendo, divulgando, ligando, os beijos, abraços, os obrigados, agradeço por tudo que vocês têm feito por mim. Eu é que agradeço, porque pelo privilégio de vocês estarem considerando que o que eu tenho para transmitir é o suficiente e é importante. E, nossa, como eu sou grata por não ter ninguém jogando pedra. É muito bom quando as pessoas, mesmo que elas não gostem, elas não criticam. Simplesmente sai e pronto. Então isso é um respeito que eu acho muito bacana, um carinho muito bacana. E as pessoas que gostam, nossa, não deixam de falar. Isso assim, aquela história que eu falei, massageia muito o ego, deixa a pessoa se sentindo especial e não deprime. Vocês estão me levantando sempre, não deixam eu cair em situação nenhuma de tristeza ou coisa parecida. Então, muito obrigada por tudo. Semana que vem nós vamos estudar sobre... Deixa eu ver aqui qual que vai ser. Vai ser sobre o macarrão, semana que vem. Como armazenar macarrão. Essa live que eu fiz hoje já tem uma live tanto no YouTube quanto no Facebook, que é a mesma, tá? Só peguei o vídeo, transformei e coloquei no YouTube. Sobre esse assunto tem mais coisa, então sempre tem um comentário ou outro, se vocês tiverem interesse em saber, vir ver, fiquem à vontade de deixa eu ver a palavra, fuçar. Os meus filhos têm uma palavra bem bonita, stalkear o meu grupo aí, para estar conhecendo um pouquinho mais sobre as técnicas e aprendendo um pouquinho mais. Eu não tenho tempo realmente no computador, como a família toda usa o computador, eu só tenho computador no final de semana. Então eu estou devendo algumas coisas para algumas irmãs, não esqueci, tá registradinho lá, eu tenho meus bilhetinhos aqui para me lembrar, minhas agendas. Assim que eu tiver a oportunidade de digitar os textos, eu vou estar disponibilizando os documentos lá. Mas quando eu estiver terminando essa maratona, eu quero ver se eu consigo colocar a apostila atualizada e com tudo que eu estou falando que não está na apostila. Tem muita coisa que eu sei que não está na apostila, tá? Porque na fala aí surgem as perguntas e muitas das perguntas não estão contidas as respostas na apostila, tá bom? Então, tem um comentário que pode fazer, aí depois a gente encerra. Calma aí. Primeira pergunta, depois comentário. Aginosal é saudável? Vamos dizer assim, eu pesquisei bastante sobre isso porque eu vi que eu tenho retenção de líquido.
eu em particular, como pessoa, eu tenho muita retenção de líquido. Então eu fiz um teste comigo no período que eu usei a Ginosal e depois fiquei um mês e meio sem usar a Ginosal, sem nada, não provei nada que tivesse a Ginosal, para ver se era ele que estava fazendo efeito. Em mim, realmente, o Aginosal fez a diferença, porque foi a única coisa que eu tirei do cardápio naquele um mês e meio. E realmente em mim reteve líquido, tá? Eu tenho displasia por conta da retenção de líquido, eu não tive displasia naquele período. Então, mas quando você pesquisa na internet, todos os documentos de faculdade, de universidade que eu pesquisei, todos falam que não tem um estudo que prove, porque não foi feito um estudo científico usando pessoas como voluntários para teste. Então, se ele causa outros problemas, náusea, outros problemas, outros efeitos colaterais. Mas eles citaram uma lista do que pode causar por ser... Ó, eu vou dizer para vocês da onde é extraído o glutamato. Ele foi extraído para fazer o Aginosal da alga. Então, o que tinha na alga que foi extraído? Um aminoácido. Então, esse aminoácido é que... meu filho explicou, mas eu não vou lembrar tudo que ele explicou, porque ele ensinou tudo direito. Meu filho estuda bastante a parte de biologia. Ele explicou direitinho a função do aminoácido no organismo, que ele, não sei se produz ou retém as proteínas do organismo. E ele divide, separa e envia para todas as partes do corpo onde precisa de cada coisa. Então, se for pegar a fonte da onde vem, não era para ser uma coisa que prejudica. Mas a gente não sabe como que é feito, não sabe como funciona, não sabe. Eu não sei, eu não consigo imaginar, explicar para vocês como eu consigo explicar algumas coisas, não consigo explicar para vocês como que ele trabalha dentro do organismo. Então, para mim, eu vi que não foi eficiente na parte da retenção de líquidos. Mas para o resto da minha família, nenhum teve problema com a Ginosal. Nada, não teve nenhum sintoma diferente para eles. Para eles, só vantagem. Aumentou o sabor da comida e eles acham minha comida maravilhosa. Não é culpa minha, é culpa da Ginosal, tá? Ele que acentua o quinto sabor no paladar, aí a comida tem um paladar a mais. Mentira. Além do doce, do salgado, do azedo e do amargo, além desses três, ainda tem o glutamato, o umami, que dá aquele sabor. Depois vocês dão uma pesquisada melhor na internet, vocês vai abrir mais a mente de vocês e um leque maior para informação que talvez dê um entendimento melhor se ele faz mal ou não. Mas as pesquisas que eu vi, das universidades que eu li, não tem nada que comprove que é ele que faz, tá? Mas o que eu tenho só para passar para vocês é o meu testemunho com relação a mim, em particular, porque foi a única da família que foi afetada. Eu já sei que a Ginosal eu não posso usar, eu posso sentir o saborzinho bom de vez em quando só. Tem comentário ou tem mais perguntas? Comenta aí. A comida dela é boa assim, não vem não. Não é por causa da Ginosal só, não. É uma delícia a comida. São todos puxa-saco da mãe. Não, meu marido fez gastronomia. O outro dom que eu tenho, gente, é esse. Eu nasci sabendo cozinhar. Não sei como, nunca ninguém me ensinou a cozinhar. Quando eu cozinhar a primeira vez com meu marido, que eu estava recém-casada, foi o primeiro dia que eu fui para um fogão. Nem quando eu era solteira, eu não cozinhava em casa. Eu trabalhava fora para ajudar a minha mãe, nunca cozinhei em casa, nunca fiz nada em casa. Então eu sei que esse é um dom. Mas esse dom eu trato assim, ó. Eles falam muito que é gostoso e tal, porque eu trato assim, eu não gosto de cozinha, eu não gosto de cozinhar, eu criei meus métodos para aprender a ficar na cozinha, eu ouço música lavando louça e cozinhando, eu faço bolo artesanal porque eu gosto da parte artesanal do bolo, então eu sou obrigada a fazer a massa antes para poder fazer uma escultura, então eu criei minhas técnicas para poder gostar de ficar na cozinha. Mas tem uma escritura em Doutrina e Convênio que fala que você vai perder, o Senhor retira, em Doutrina e Convênios e na Bíblia, no Novo Testamento também fala, que o Senhor deu os talentos lá, um para um, 5 para o outro e 10 para o outro. E quem multiplicou ficou com os talentos, quem enterrou na terra perdeu. Então eu não estou enterrando meu talento de cozinhar, tá? É essa lógica que eu uso. Eu estou usando, estou fazendo com o maior amor do mundo, quem sabe até lá o Senhor me abençoe e eu aprendo a gostar e amar, talvez, de cozinhar. Mas não é uma coisa que eu seja muito fã, não. Eu tenho outras prioridades. Qual é o comentário que você ia falar? A Cris que agradeceu da pergunta dos Souza, ovos. Do Horácio? Obrigado, Cris. Eu que agradeço. E ela falou também, só peço para que não apague, estou usando sempre e divulgando para todos.
Não, apagar eu não vou, só se hackear minha conta. Aí é o problema, mas com relação ao resto, eu vou deixando lá guardado. Aliás, é o melhor lugar para guardar, porque tudo nessa vida precisa de pagar para armazenar, né? A gente, até para fazer armazenamento em casa, a gente tem que pagar para armazenar. E armazenamento de bancos de dados de informações, nossa, o melhor do mundo é o Facebook e o YouTube, porque a gente até um certo limite não paga nada, né? É uma vantagem muito grande. Então, enquanto puder ficar aí de graça, vai ficar. Não por mim, não vou retirar nunca. Mas é uma observação bem interessante. Vai ficar armazenado, sim, e essa é a meta. Detesto falar uma coisa mais que uma vez. Eu falo porque meu filho me cobra muito. Ele faz eu falar a mesma coisa mais de 10 vezes por dia. Então, por isso que ele é tão inteligente, porque ele ouve a mesma informação 10 vezes por dia. Enfim, gente, era isso. Acho que espero ter ajudado vocês, espero ser útil com relação aos 3 padrões de como armazenar ovo. Esse ovinho aqui eu vou mostrar a técnica de como terminar essa técnica aqui na pasteurização, aí eu vou lembrar dele para falar dele para vocês. E enfim, espero que não tenha passado nada batido, porque às vezes um detalhezinho faz muita diferença no resultado final do tempo que fica armazenado. Lembrando sempre que o ideal é armazenar para no máximo 1 ano. Tudo que a gente fala, e a maioria das coisas, dá até para 20 anos. Mas o ideal não é comer comida velha. É comer comida saudável e ainda com o máximo por cento de proteínas, vitaminas, sais minerais das suas propriedades, tá? Então eu encerro por hoje. Semana que vem macarrão. E muito obrigada pela participação de vocês. Um beijão e até a próxima.